para o território, mas também acontece para o turismo. Ou seja, o que acontece é que nós, provavelmente, para São Pedro de Moel, neste caso, estamos a falar em concreto, é preciso também identificar o tipo de mercado, ou seja, não vale a pena nós também estarmos aqui a gastar recursos com grandes publicidades e com muitos folhetos, quer dizer, se aquele não for o mercado, porque nós não podemos valorar 1 milhão de pessoas. Sim, mas nós temos que escolher especificamente a quem é que nos queremos dirigir. E na questão que estavas a falar aqui é interessante, porque pode acontecer, e agora sem querer estar a falar do turismo, pode acontecer, por exemplo, a Câmara, dentro da sua estratégia, chegava a uma empresa, eu vou dizer, quer montar uma suinicultura na zona industrial, e a Câmara diz-lhe que não. Diz-lhe que não, ou então se calhar ele pode dizer que não, pode instalar, mas não tem que ser parceiro dele, de forma nenhuma. Porque não foi este o caminho que a Câmara decidiu, e não é esta a estratégia que a Câmara decidiu. Desenvolveu da mesma maneira que, se calhar, se chegar ali para São Pedro de Moel, uma pessoa que quer fazer o Sudoeste em São Pedro de Moel, a Câmara provavelmente não será seu parceiro. Porque não tem a ver com a estratégia, nem tem a ver com o caminho que se seguiu. Ou seja, o que se pretende com o planeamento também é um pouco isto, é que tem que ser a Câmara Municipal a definir o rumo. Não podem ser nem as empresas, nem os particulares a definir o rumo da nossa terra. Tem que ser a Câmara Municipal. E é isto que o planeamento também tem um pouco a ver com isto. É ser a Câmara quem toma a iniciativa, digamos, de definir o seu rumo. Não preciso de microfone. Queria fazer 2 perguntas. Uma ao Frederico, se ele acha que, até na sequência daquilo que ele disse, sobre a Câmara ser parceiro na questão dos licenciamentos, se ele acha que devia haver uma via verde para os licenciamentos industriais e comerciais. Isto é, se são uma grande mais-valia para o Conselho, fazer uma empresa que leva 100 trabalhadores, ou 200, ou 300, ou 400, se devia de haver uma via verde. O que é uma via verde? É um sítio que se passa sem parar. É o projeto entrar e ter um técnico que durante 24 horas ou 48 horas está a construir um licenciamento mais a respectiva equipa técnica e, portanto, ao fim de 48 horas, 72 horas, uma semana, sair o projeto aprovado. Portanto, uma espécie de via verde, não entrar para a prateleira e ficar à espera quando houver tempo fazer o licenciamento. Esta é a primeira. Depois quero fazer uma pergunta aos 3 em simultâneo, que é a seguinte. As 2 casas a primeira administração da Mata Real em Portugal, em 1822, foi na Marinheira. Nós temos 2 casas, pelo menos 2 emblemáticas em São Pedro de Moel das Matas. Lindíssimas, chalés, que o património do Estado está a vender. A Câmara pode sempre exercer o direito de compra definitiva. Mas a minha questão não era esta. E depois temos as outras casas das matas de qualidade arquitetónica não tão deslumbrante como aquelas, mas que existem. Se vos juntassem aos 3 e dissessem assim, para aquelas 2 chalés de São Pedro de Moel, o que é que vocês propunham? O arquiteto, a agente turística e o urbanista. No sentido que, por exemplo, podia ser um chalé turístico para funcionar com a história das matas lá dentro. Qual era o tipo de arquitetura que um arquiteto sugeria para ali? Digamos que alguém me chamava aos 3 e para vocês numa tarde definirem um projeto para aquele espaço. E depois para as casas das matas também. Pronto. Enquanto o Frederico responde à via verde, vocês ficam a pensar qual seria sem vantagem. Relativamente a essa questão da via verde, é evidente, quer dizer, que os procedimentos serem mais rápidos, quer dizer, é um atrativo, principalmente, e eu digo que infelizmente esta questão das câmaras municipais, isto é mais ou menos geral, não cumprir os prazos, quer dizer, a certa altura nós temos a Câmara Municipal oferecer uma, entre aspas, uma benesse destas, ou seja, cumprir os prazos, que é o normal, não é? Também se torna um fator altamente competitivo. E isto, eu estou-vos a dizer isto porquê? Porque acontece, quer dizer, a primeira pergunta que faz um industrial que quer instalar na Marinha Grande é: mas quanto tempo é que isto demora aqui? E o quanto tempo, se me perguntarem quanto tempo é que isto demora, é uma coisa, mas aqui o que eles querem já sabem, quanto tempo é que isto demora aqui? Não é? Atenção, que este tipo de comunicação, sabermos que as coisas aqui para a indústria se resolvem mais rapidamente, não tenho a mínima dúvida que é um fator determinante para eles se instalarem.
Agora também há outra questão aqui. Para isso é preciso que nós todos temos que assumir em sede de planeamento que a nossa grande aposta é na indústria. Porque podemos estar a prejudicar o comércio. Ou podemos estar a prejudicar a construção para a habitação. Evidente, se deslocamos um técnico para ali e damos via verde àquele, alguém será prejudicado. Ou seja, se me perguntarem a mim, do meu ponto de vista, se de uma análise genérica, claro que eu digo, evidente, a indústria é a nossa gênese. Quer dizer, nós somos uma terra de indústria, não tenho a mínima dúvida. É aquilo que nós somos e é aquilo que temos que continuar a ser. Da mesma maneira, se me perguntarem o que é que a Leiria, a Leiria é uma terra de comércio. Esse é o nosso problema. Sim, mas não é problema. O nosso problema é não assumirmos isto. O nosso problema é nós não assumirmos isto. Nós temos que assumir isto de uma forma natural. Leiria ter a dinâmica industrial que nós temos aqui. É isto, nós não somos uma terra de comércio, como também não somos uma terra de agricultura. Eu recordo que há uns anos eu fiz um projeto de uma fábrica de moldes em Alcobaça, ali no Casal Lara. Passados uns anos, o promotor do investimento veio ter comigo e disse-me, aquilo foi um erro. Eu disse, mas foi um erro porquê? Sabe porquê? Não tem a ver com a localização, o terreno foi muito mais barato, foi tudo mais rápido, deram-me facilidades, foi tudo. Sabes porquê? Porque eu não consigo arranjar pessoas que pensem em indústria, eu não consigo arranjar pessoas que vão trabalhar por turnos, eu não consigo arranjar pessoas que arranjem soluções industriais para apertar um parafuso. Isto somos nós. Isto está connosco, esta é a nossa mais-valia. Ou seja, e é disto que nós temos, da mesma maneira como eu às vezes, a minha mulher é de Leiria, eu gosto com ela, muitas vezes, que eu digo que em Leiria é uma coisa curiosa, uma pessoa vai às lojas e eles têm um dialeto próprio. Nasceu com eles, nós sabemos apertar parafusos. Eles têm um dialeto próprio, têm uma maneira de falar com as pessoas ao nível comercial que nós não temos aqui de maneira nenhuma. Ou seja, isto é uma coisa que se fabrica, quer dizer, que se vai ao longo dos tempos. Isto somos nós e nós somos a indústria. Agora, quer dizer, isto é uma opção da Câmara, mas se me perguntarem a mim, é a minha opção. Relativamente aos chalés ou às casas, isto é uma coisa complicada, mas eu também, a minha opinião é que nós temos aqui um potencial muito grande, que já todos nós conhecemos, que tem a ver com o Pinhal do Rei. Ou seja, o Pinhal do Rei é um dos grandes potenciais que nós temos aqui e só tem potencial, se calhar, porque pouco foi feito. Ou seja, o potencial tem muito a ver com pouco foi feito. Ou seja, e sendo os chalés, tendo estes chalés, apesar de estarem localizados em São Pedro de Moel, uma relação direta com o Pinhal, quer dizer, acho, e até porque eu quando falei da questão do planeamento de São Pedro de Moel, a grande mais-valia do planeamento de São Pedro de Moel, eu vou dizer o que é a relação com o Pinhal. Nem é a relação com o mar. É a forma como o Pinhal entra em São Pedro de Moel. E como é que ele vai entrando? Ele vai entrando primeiro por zonas menos densas, que tem a ver com os dois marcos de capismo que temos ali à volta, apesar de hoje em dia praticamente não ter pinheiros, e todas as casas, ou de uma forma geral as casas, isto era uma coisa que fazia parte do plano de urbanização original, que era importante ir buscar, e eu farto dizer, é importante ir buscar, é criminoso deitar pinheiros abaixo em São Pedro de Moel, nas casas, é crime, atenção, porque amanhã eles não estão lá e aquilo já não é aquilo, esqueçam aquilo. Esta relação é que faz São Pedro de Moel aquilo que nós achamos hoje, esta relação do Pinhal com o território. É isto que faz e é isto que é importante, manter do meu ponto de vista. Por isso a questão dos chalés eu também acho que era importante, falta aqui, já se falou há muito tempo, o centro de interpretação para o Pinhal, quer dizer, e todas estas coisas são coisas que podem ser coisas simples e que valorizam, evidente, a questão do turismo e do território. Sim. Não acabou. Ia aqui pegar no assunto do licenciamento, se me permite, embora a questão foi colocada aqui, mas só dar-vos uma nota do seguinte: muito recentemente, em 20 de junho de 2017, foi publicado um novo regime jurídico de empreendimentos turísticos, onde o Turismo de Portugal deixa de ser consultado no âmbito dos licenciamentos de um hotel ou de um aldeamento. E se querem, em minha opinião, à data de hoje, eu considero perigoso a não consultar o Turismo de Portugal relativamente ao licenciamento do empreendimento turístico. Há de facto, o turismo está na moda, na imensa pressão, e há muitos erros cometidos em termos urbanísticos e de localização de empreendimentos, etc.
Mas é também importante perceber que o turismo de Portugal, neste caso em particular, é o tema que mais domino. Os arquitetos que estão no turismo de Portugal são, de facto, bastante parceiros dos empresários e muitas vezes a atuação é para melhorar o projeto, porque eu sei que num 4 estrelas eu tenho que ter uma coluna de serviço funcional, num 2 estrelas não tenho, como é que funcionam os carrinhos, os circuitos, esta otimização do espaço funcional dentro do empreendimento, e que muitas vezes um empresário que investe pela primeira vez no empreendimento não tem necessariamente essa formação. E se calhar nós ainda não estamos assim tão bem formados, instruídos e esclarecidos sobre isso, que permita abdicar da intervenção deles. E eu, enquanto pessoa que trabalha diariamente nesta área, faço questão de passar lá com todos os meus projetos, por muita experiência que eu tenho, a analisá-los e a aconselhar sobre a organização espacial e funcional e de classificação e de posicionamento do empreendimento. Portanto, eu acho que é uma matéria bastante delicada no que respeita ao turismo, que é a área que melhor domino. Isto foi só aqui uma parte, é uma preocupação. Relativamente aos chalés, eu não estou a ver exatamente quais é que são, mas devo dizer, São Pedro de Mel, de facto, é um território muito cosmopolita, ele deve ser protegido, de facto. Eu que sou aqui a defensora e que vivo do turismo, ou do turismo que outros praticam e no qual os outros investem, entendo que o turismo deve ser bem definido para cada território. E por isso é que eu dizia que o turista que temos em Peniche ou em Nazaré não é o turista que queremos ter em São Pedro de Mel. E isto tem a ver com aquilo que o Frederico estava a dizer. Nós temos que ter a coragem de definir qual é a nossa especialização. E hoje os territórios, câmaras municipais, isto é um desafio, nós temos que ser competitivos. O território tem que ser competitivo. E, portanto, Peniche é competitivo no surf, Marinha Grande não será. Portanto, a Marinha Grande é claramente uma referência na área da indústria, e eu, quando venho aqui falar de turismo, não posso reclamar para o turismo um papel de protagonismo necessariamente, a toda a força. Nós temos que ir para o território e temos que pensar que, efetivamente, nós temos que ser competitivos e temos que ter prioridades. E, portanto, se a Câmara Municipal da Marinha Grande define que a indústria é, de facto, a sua especialização, que assim seja, ela depois tem que ter outros negócios e outra economia complementar a funcionar, onde pode entrar o turismo, onde pode entrar o comércio e outras atividades. Agora, de facto, tem que haver essa capacidade de perceber onde é que nós somos bons e onde é que nós podemos crescer de forma competitiva a nível internacional, não é? Respondendo à questão dos chalés, e sendo São Pedro de Mel tão cosmopolita e requerendo, eu posiciono de uma forma de nicho, claramente, e também é preciso ter alguma coragem para dizer isto, porque às vezes fala-se em turismo que é-se tudo, não se pode querer tudo. Claramente temos territórios distintos, a Praia da Vieira e São Pedro de Mel são bastante distintos, e o planeamento e o desenvolvimento turístico tem que atender a isto. Portanto, eu eventualmente no chalé vejo de facto um alojamento de charme, que vá retratar toda a história que ali está, em clara sintonização com aquilo que pode ser um espaço de interpretação daquilo que é a floresta, o Pinhal do Rei, a sua função económica, histórica, social, cultural, enfim, tem aqui várias abordagens. Acho que devia haver aqui um polo que é turístico de interpretação, de entretenimento, de investigação daquilo que é a floresta, do passado àquilo que tem que ser o futuro, não é? E que este fosse aqui uma âncora, associado aos chalés naquilo que é a oferta de animação, associado a empresas de animação turística que possam promover São Pedro de Mel dentro destes parâmetros. Quando nós há pouco estávamos a ouvir falar das lagoas, as lagoas têm que ser muito bem planeadas. Eu tenho que ver quem é que eu quero lá ter, com que capacidade, com que estacionamento, com que serviços de apoio, com que zonas de estar, com que usos do plano de água, não é? Portanto, tudo isto tem que ser planeado e depois tem que ser programado, colocado em programas, em roteiros, vendido lá fora, não é? Para um mercado que São Pedro de Mel tem um mercado, a Praia da Vieira tem outro. Mas isso nós sabemos isso, não é? Segmentos distintos. Agora, tem que haver aqui um desenvolvimento e tem que haver aqui orientações por parte da Câmara Municipal. Portanto, respondendo à questão dos chalés, eu veria de facto unidades de alojamento de charme, tematizadas, para um público que será médio alto,
Mas também eles não funcionarão se São Pedro Noel não tiver outros serviços de apoio. Porque aquelas pessoas têm que fazer compras, têm que se alimentar, têm que ter serviços de saúde e têm que ter transportes, não é? Ou eu tenho na proximidade, ou tenho um transporte versátil, ao longo do ano é versátil. Se eu tenho mais público durante o verão, tenho que ter mais capacidade, no inverno, enfim, tenho que encontrar estas respostas, juntamente com as outras casas dos guardas florestais, que podem ter outros usos, ou museológicos, ou funcionais, ou de aluguer de bicicletas, ou o que seja. Haja iniciativa privada que perceba que há oportunidades de negócio para trabalhar com o público turístico e não só. Porque eu, quando penso no público turístico, também devo pensar que nós, residentes, temos alguns comportamentos turísticos. Eu tenho é que torná-los apetecíveis. Porque eu quero coisas que eu hoje não sei que as quero. E tem que ser aqui a iniciativa privada, muitas vezes, a mostrar-me que eu quero aquilo. Vou passar aqui a bola ao que é. Agora já disseram quase tudo, não é fácil. Para responder aqui à pergunta do João Paulo, diretamente, teria de ser incoerente com aquilo que disse antes. Ou seja, eu já não conheço os edifícios em particular e não poderia dar uma solução para aquele tipo de edifícios sem os conhecer e sem recolher dados primeiro. Era o planeamento. É preciso recolher primeiro muitos dados para depois então encontrar um uso para aquele tipo de património que seja compatível com o resto do património e seja o quê? Sustentável, que se possa manter, porque a melhor forma de salvaguardar o património é dar-lhe um uso sustentável, que não tem que ser um centro de interpretação, pode ser outras coisas, e não tem de ser privado, mas pode ser privado. Até há poucos anos ele era usado por funcionários das matas para passarem férias. Mas isso pode não ser sustentável, não pode dar todo o rendimento, e aqui rendimento não é só dinheiro, o rendimento pode ser, por exemplo, oferta educativa, isso é um rendimento que se converte depois em dinheiro de uma forma indireta, se quisermos transformar tudo em dinheiro. Ou seja, estudar bem o assunto, conhecer bem a realidade local, tratar isto de uma forma integrada e em rede. Por exemplo, se existe uma rede das casas florestais, provavelmente, se calhar, uma pode ser para centro de educação, outra pode ser para uma escola, outra pode ser para uma creche, outra pode ser para um centro de saúde, outra pode ser para outra coisa qualquer. Depende, temos que conhecer a realidade local. E se estamos a falar de transportes, depois adequar o sistema de transportes a estas casas, conjugadas com as existências. Só assim é que elas são sustentáveis. Muito bem. Agora, queria perguntar algumas questões sobre isso. Eu acredito que, de facto, é uma grande, dentro desse potencial turístico, não está, de facto, e o potencial turístico industrial. Porque conheço e sei que vão centenas de milhares de pessoas visitarem as estufas na Holanda. Centenas de milhares de pessoas. E nós aqui temos 3 povos, temos 3 ou 4 indústrias que, se fossem convidadas, dinamizadas, através da Câmara, fazer a dinamização, de criarem uns corredores, hoje as que estão instaladas é difícil, porque cria algumas obras, mas as novas poderão ser eventualmente licenciadas, podem ser adaptadas já a uma área turística de visualização de pessoas, nomeadamente a indústria automática, vidreira, a manual, uma de plástico e uma de moldes. Mas estava claro, não é necessário visitá-las todas, mas adaptadas com um tipo de corredores próprios para que o visitante consiga estar a ver a fabricação sem interferir nela. Porque é evidente que as pessoas não podem andar por dentro lá dos moldes, dos plásticos e à altura da beca, e não podem ter um corredor próprio. E isto, agarrando esta ideia, que pode ser um desafio que a própria autarquia faça às empresas que tenham condições para, agarrando depois esta matéria, que é enorme, que é muita gente que nunca viu, gostava de ter, ao turismo religioso que temos aqui em Fátima, que está a ser, tem milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas, que vêm a Fátima, vêm a Porto Mós, ou ao Castelo, ou vão às e depois voltam para trás. Ou depois vão à Nazaré e pronto, acabou-se. Poderia-se aproveitar esta vertente aqui.
na Marinha Grande. Isto não há em lado nenhum. E era, digamos, um passo gigante na modernização e nesta tecnologia. Nós temos que dar esse público. Mas há um problema grande. É que se vierem 6 caminhonetes de excursão para cá, não temos onde dar a comer. Não vamos dar a comer. Portanto, teria que ser um desafio também lançado. Também teria que ser um desafio lançado a alguém e fazer crer que, de facto, esta vertente bem trabalhada no estrangeiro, sobre turismo religioso, aproveita fazer turismo por aqui, isto dá muito dinheiro a empresários da restauração. É preciso é que, de facto, se trabalhe a imagem e dizer que tem. Está cá, podem ir porque tem onde dormir e comer. Mas isto é um desafio que tem que ser lançado a quem tem dinheiro e capital para fazer. Só para ir fazer uma coisa. Agora, sobre a Via Verde, eu entendo que sim, o arquiteto deveria ser criado isso e penso que é frequente ouvirmos esses tipos de gabinetes de apoio à indústria, gabinetes de decisão rápida, etc. Já se ouve falar nisso há algumas coisas, há alguns anos, não tem sido implementado, ou se tem, não tem funcionado como se desejava, mas a Via Verde devia ser para todas as áreas. Porque constrói-se uma fábrica ou duas, mas constrói 50 casas. E 50 casas é muita gente a trabalhar, muito material, tudo isso requeria rapidez. Rapidez, não faz dinheiro que isto não pouco. Bem, mas este... Deixem-me só aqui dar uma nota que tem a ver com aquilo que acabaste de falar, mas que de certa forma já existe, porque nós temos implementados no nosso Conselho os circuitos industriais. E, portanto, nesses circuitos industriais já temos exatamente as visitas a todas as áreas que referiste, quer ao vidro, quer aos moldes, quer aos plásticos. Exatamente porque já se fez, ainda no anterior mandato, a criação desses circuitos industriais, onde uma série de empresas aderiu e que faz as suas marcações, quer para as câmaras, quer já para as próprias empresas, e que, por acaso, o Turismo Centro tem conhecimento naturalmente disso, e é uma das apostas que nós temos e que temos que implementar. Mas se algo aprendemos hoje aqui, e que todos nós temos consciência disso, é que não vendemos bem a nossa imagem, não o fazemos, e esta forma planeada com que se estava a falar há pouco é efetivamente uma das apostas que nós temos que fazer. E daí que está a subir mal. E eu estava a tentar falar sem micro, naturalmente. E daí que, e por estarmos alertados para isto e por termos consciência disso, ainda bem que nos vão sempre lembrando, mas todos sabem que uma das primeiras medidas que nós queremos tomar e que está já definida nos nossos programas é a criação dos conselhos consultivos. E a criação destes conselhos consultivos vai nos permitir trabalhar efetivamente as várias áreas, porque há pouco, quando aqui o nosso arquiteto Frederico dizia planeamento, e quando há pouco aqui o nosso amigo Micael, que eu conheço do Semário, não é? Porque ele há muito que trabalha as áreas dos planeamentos e da parte urbana e daquilo que temos em termos do que é histórico e que até já veio trabalhar connosco sobre os fornos do carvão do Pilar, porque nós falamos muito aqui da parte de São Pedro. Falamos Praia da Vieira e sabemos que temos a arte cháveca e o que é que temos que fazer em termos de desenvolvimento da arte cháveca. Falamos aqui no nosso planeamento urbanístico do próprio centro da Marinha Grande, que por acaso hoje não se falou muito, mas que todos nós marinhenses muito falamos. Mas falou-se sobretudo daquilo, fala-se do PDM, há largos anos que andamos a trabalhar o PDM. Mas falou-se sobretudo naquilo que é o planeamento turístico, e nós começámos por dizer que porque estes 3 especialistas de matérias diferentes? É porque tudo se faz desta forma articulada. E daquilo que mais se falou aqui, que mais falaram, ou pelo menos que a mim mais me tocou,
foi o fazer este planeamento articulado, a forma como o Dr. Micael falou sobre a parte da cinerética e, portanto, tudo quanto isso está associado até em termos da mobilidade, do urbanismo, mas também da área turística, como é que todas estas vertentes se podem articular. E aquilo que eles hoje nos vieram outra vez ensinar, ou fazer-nos pensar e refletir mais, foi sobre toda esta vertente integrada. Porque nós há pouco, quando eu falava sobre, quando relembrei só as nossas lagoas, a Lagoa dos Cardos e da Saibreira, e quando falamos na parte ambiental, quando falamos nos pontos da mata, no planeamento no planeamento que foi feito na mata, no fundo, desde a sua fundação até aos dias de hoje, e por isso os resultados, nós sabemos, enquanto Conselho, a quantidade de bens, porque no fundo são bens que temos, em termos do aproveitamento da área turística e da interligação de tudo isto, dos roteiros, dos trilhos, mas os trilhos cabem por tudo isto, não cabem só por São Pedro, como já fizemos, pela Veira, como já fizemos, mas por esta articulação conjunta do território. Eu acho que e quando falamos na mobilidade e nos problemas dos transportes, nós também, eu há bocadinho estava a olhar ali para a Fátima, que está sempre com os problemas da TUNG, mas que já temos pensado também em termos daquilo que tem que ser a transformação para os autocarros de menor dimensão e que estejam a funcionar a combustível elétrico, digamos assim, e portanto ter já esse tipo de preocupação. No fundo, estas preocupações são comuns a todos nós, temos é que as fazer de uma forma consistente e articulada. E foi sobre tudo isso que vocês hoje nos vieram trazer, porque estas preocupações que às vezes cada um de nós se lembra, o transporte vai com não sei quantas pessoas, portanto, mas isso é efetivamente aquilo que vocês mais uma vez hoje, de uma forma científica, nos vieram trazer em termos daquilo que é o nosso conhecimento do senso comum e daquilo que todos nós conhecemos como identidade do nosso Conselho e como identidade do nosso território. E agora, desculpem puxar a brasa à nossa sardinha Partido Socialista, dizer efetivamente que, estando nós dotados do conhecimento de tudo isso, conhecendo profundamente o nosso Conselho, temos já feito um trabalho de base nesta área turística, da mobilidade e do urbanismo, temos lançado aquilo que são os JORUS, as ARUS, os PEDUs, os PMM, os PDMs e os planos de pormenor, Frederico, que também existem, temos que fazer mais, e as cartas educativas, mas as cartas desportivas e tudo isto. Agora é um trabalho que nós viemos a desenvolver, e daí o Frederico dizia, não é um trabalho, acho que foi o Frederico que disse, já perdeu o arquiteto, desculpa, disse, mas isso é pela confiança que temos e depois esqueço-me disso. Só dizer que, exatamente por termos já esse todo trabalho de base, e o Frederico dizia há pouco que isto não é trabalho para se fazer em 4 anos, portanto não é um trabalho para um programa eleitoral, mas é um trabalho para o tal planeamento que temos que fazer há 20 anos. Por isso, quando fizemos o Pacto Territorial para o Emprego e Desenvolvimento, que se assinou em abril, nós chamámos-lhe 2030, porque sabemos que se prolongará até 2030, é por isso que os projetos que nós fizemos anteriormente, as bases que nós temos daquilo que já trabalhámos e aquilo que nós vamos fazer em termos futuros, e com a ajuda, naturalmente, destes nossos oradores e de todos aqueles que vierem a fazer parte do Conselho Consultivo, eu tenho a certeza, e vocês têm que confiar nisso, que o Marquinhos Grande será melhor, mas todos nós também temos que saber vender dessa maneira e não falarmos só dos problemas que temos, mas falar destes bens que são o nosso património. O nosso património, há pouco João Paulo falava de 1822, daquilo que foi o ordenamento da mata, mas todos nós sabemos que começou muito antes. Começou com os fenícios no porto de São Pedro de Moel e nas paredes, portanto temos uma história longa a recordar, com muitos passos da mata que temos que negociar com os serviços florestais quando se fala com o ICNF, mas nós somos teimosos, temos feito muito, devemos fazer
mais, portanto há uma articulação que temos que fazer com todos os ministérios, também,